Bom dia. Os pais criam os monstros e quando os monstros crescem, os pais não conseguem conter as suas delinquências. Os pais criam os delinquentes e quando os delinquentes crescem, se tornam assassinos, criminosos, se achando valente. Na delinquência da família desequilibrada, que cria seus monstros, daqueles que colocaram no mundo para infernizar a vida dos outros. Na delinquência dos pais, cria filhos assassinos, bandidos e criminosos. Na delinquência dos pais, do roubo, da maldade, cria delinquentes e quando se tornam na fase que se diz adultas, continua mais delinquente do que nunca. Veja o caso de Brumadinho. Na delinquência do assassino de Brumadinho, de Santa Catarina e Blumenau, um assassino criminoso tira a vida de 10 inocentes, mas a culpa é do delinquente, dos pais, que cria seus monstros e depois não consegue conter a delinquência do assassino bandido. A minha solidariedade à família de Blumenau, dos professores que estavam em sala de aula e sofreu ataque criminal, de bandido delinquente. Eu estou ainda de pijama. Eu li a notícia dessa maldade de Santa Catarina. O delinquente de 25 anos ainda sai caminhando frio e congelado. Chega na polícia como se nada tivesse acontecido. Precisa a justiça dessa nação brasileira apertar o cinto da delinquência. Eu estou descabelada, porque acabei de acordar. São exatamente quase 2 horas e eu acabei de acordar. E nesse momento de irritação, é duro ver a delinquência que parte dos próprios pais, que vê as coisas erradas da delinquência dos seus filhos e compartilha com eles. É triste continuar a semente da maldade. É horrível. A semente da maldade foi plantada e ela continua germinando. Ministro da Justiça, Congresso Nacional, está na hora de mudar um pouco as leis dessa nação brasileira e apertar o cinto contra a delinquência. É horrível ver um delinquente de 25 anos de idade assassinar 10 inocentes dentro de uma creche em Santa Catarina. É culpa dos pais que não conseguem dar uma educação sólida para os seus filhos, porque muitos pais compactuam a delinquência dos seus filhos e apoia a delinquência deles. Muitos pais estão
coabitando na delinquência dos seus filhos. Está apoiando os crimes dos seus filhos, que se é que é filho, tornando essa germinação da maldade. Tem pais que está convivendo com o crime dos seus filhos, criança, jovem, adolescente, e quando se tornar adultos, vão se tornar assassinos e criminosos. A família de Blumenau, Santa Catarina, a família dessas 10 crianças que foram assassinadas por um monstro psicopata, neurótico, esquizofrênico, que merece manicômio. A minha solidariedade. Eu, como professora, digo, eu estou indignada com tanta delinquência partindo dos próprios pais. Tem pais que apoiam o crime e tortura os seus próprios filhos e depois ele não consegue segurar a barra da delinquência que ele mesmo criou. É triste, muito triste, ver a delinquência que os próprios pais estão infiltrando nos filhos. Os filhos é representação dos pais. Uma família desequilibrada cria monstros desequilibrados. E quando chega na fase adulta, ele se torna esse monstro, assassinos, criminosos, delinquentes. Desculpa minha rede social, porque eu ainda estou de pijama. Estou descabelada, acabei de prender meu cabelo. Porque ela olhou a notícia desse infame lá em Santa Catarina. Sou professora. Quando eu ministrava a aula, eu dizia sempre à diretora: eu nunca fiz uma reunião de pais e mestres se não tivesse os filhos presentes para ouvir o que eu ia dizer. Por quê? Quando o professor fala em sala de aula para os pais, eles não acreditam nos filhos que eles têm e fazem a barbaridade que eles fazem. E eu vou dirigir-me aos mestres, aos professores. Quando forem fazerem reunião de pais e mestres, chame seus alunos e coloque ao lado dos pais. E fale aquilo que acontece em sala de aula. Mostre os pais, os filhos que eles têm dentro de casa e fora de casa. Se em casa eles são perturbados, fora de casa eles são piores. Porque a semente da maldade dos próprios pais germinam e cria maldade na sociedade. É triste ver esses criminosos em Santa Catarina invadir uma creche para assassinar 5 crianças em uma creche. Creche tem mais ou menos crianças de 0 até 3, 4 anos de idade, 5 anos de idade. Que monstro!
Monstro, você tem filhos. Você não gostaria que um bandido igual a você entrasse na sua casa, na escola onde seus filhos estão e matasse seu filho? Você não gostaria? Não faça maldade àqueles que não têm nada a ver com você, porque você vai receber em dobro. E quando você chegar na cadeia, o delinquente, assassino, criminoso de Santa Catarina, você vai comer o pão que você mesmo amassou. Lá na cadeia, você vai sentir o peso do teu ódio, do crime que você fez. Eu estou indignada. Professores como eu, é duro em sala de aula sustentar a barra e tentar equilibrar a delinquência que muitos pais criam os seus próprios filhos, que apoia a delinquência dos seus filhos, que cria seus filhos para a maldade. Tem pais que estão apoiando jovem, criança e adolescente nos crimes, cárceres. E quando chega adulto, os bandidos, do delinquente dos pais, se omite a assumir a culpa que eles mesmos criaram. O vídeo tá longo, mas é irada. Eu nunca fiz um vídeo assim, logo após eu acordar. Mas é horrível. É triste. É triste. Crianças de 0 a 5 anos de idade ser assassinada por um imbecil, por um delinquente, psicopata neurótico. Santa Catarina, Blumenau, meus sentimentos. Ministro da Segurança Pública Nacional, Congresso, é daí que saem as leis, senadores do bem. Aperta o cinto dentro das leis. Precisa a lei ser mais dura na nação brasileira. Precisa apertar o cinto para evitar tanta criminalidade, tanta violência contra mulheres, ataque às escolas, punir os pais que criam seus filhos na delinquência. Conselho tutelar, seja punho forte. Seja punho forte. Professores, tenha equilíbrio em sala de aula. Não é fácil. Eu passei 11 anos em sala de aula. É difícil segurar a barra de alunos que os pais não conseguem educar nas suas casas. É difícil. Senhores da justiça, eu dirijo-me à justiça agora. Aperta o cinto. Aperta as leis dessa nação brasileira. Apertem as leis nessa nação brasileira.
jovens assassinos, mata professores e fica impune. Delinquentes, mata crianças, jovem e adolescente em sala de aula, em creche. Em creche de 0 a 5 anos de idade, não pode continuar assim. As leis precisam ser apertadas. As leis precisam ter pulso forte. Precisa mudar a lei da segurança pública nacional. Precisa e urgente. Não pode continuar nessa delinquência, nessa violência. Professor é assassinado em sala de aula. Crianças em creche é assassinada em sala de aula por psicopata, delinquente, que é fruto da sua própria sociedade, da sua própria casa e da sua própria família. Desculpa, meus amigos, porque eu estou de pijama, eu vou repetir de novo, eu estou de pijama, eu estou descabelada, prendi o cabelo, porque é inaceitável. Meus queridos colegas professores, vocês que perderam a vida em sala de aula por causa de delinquentes desequilibrados. E eu não fui diferente, eu não morri em sala de aula, mas eu fui ameaçado em sala de aula. Várias vezes em sala de aula. Mas na época, a lei era frouxa. Mas mesmo assim, eu consegui conter o delinquente que me atacou em sala de aula. Eu estou viva. Mas aquele que me agrediu em sala de aula, não demorou muito, ele morreu. Porque a própria polícia o matou. Então, meus queridos amigos professores, tenha calma. Porque a delinquência começa dentro da casa dos delinquentes, que os pais apoiam os crimes, o roubo, os assassinatos. Os pais compactuam com esses crimes que acontecem em sala de aula. Precisa mudar. Como disse o representante, eu não lembro se ele é prefeito, se ele é governador de Blumenau, Santa Catarina. Eu não lembro. Eu li, mas eu não lembro se ele é governador ou se ele é prefeito. Que a lei precisa mudar. Que precisam trazer os pais para a sala de aula, para ver os filhos que eles têm, que eles criaram, que eles colocaram no mundo. Em 93, 94, 95, eu já tinha um projeto como professora que era para colocar os pais em sala de aula, para saber quem eram os filhos que eles tinham fora de casa. O vídeo está longo. Eu vou terminar esse vídeo porque está longo, quase 20 minutos de vídeo e vai ficar muito distante. Minha solidariedade, meus sentimentos a Santa Catarina. Aos meus queridos colegas professores, calma. Calma. Não perca as suas vidas por causa de um delinquente. Porque a delinquência começa dentro da casa dos próprios pais.
Os pais são culpados porque os filhos representam os pais. Os filhos são sementes do bem ou do mal. Porque a base familiar é a sustentabilidade da sociedade. Gratidão, meus amigos, por vocês. Se tiverem tempo de ouvir esse vídeo, porque está muito longo. É um desabafo de uma professora aposentada, que está descabelada, que não se preocupa com a sua estética nesse momento. Uma boa tarde a vocês. Aos pais de Santa Catarina, meus sentimentos. Obrigada.